Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida. Te louvamos pela salvação, pela tua bondade, pelo perdão dos nossos pecados e suplicamos, meu Senhor, pela tua igreja. Guarda a tua igreja em toda a terra, manifesta o teu poder e a tua graça em cada coração. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos, nós te agradecemos para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. É um privilégio e uma grande bênção para nós, para os nossos irmãos, que se volta para o Senhor e logo cedo começa a buscar a sua face, buscar a sua santa orientação. Então, vamos ler a palavra do nosso Deus, o nosso texto, Isaías capítulo 25, versículos de 1 a 5. Nós temos este santo privilégio de conhecer um pouco da palavra de Deus e de buscar esta palavra para nossa orientação. Louvado seja o bendito nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías, capítulo 25, versículos de 1 a 5. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas e os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do paço dos estranhos, que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra de uma espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. Louvado e exaltado seja nosso Senhor. Os profetas de Deus, meus queridos irmãos, quase todos os profetas usaram os recursos disponíveis no que dizia respeito à poesia. A Bíblia Sagrada é um dos livros que tem mais textos escritos em versos, em poesia, em prosa. Era uma maneira dos antigos, digamos, fixar a mensagem desejada na mente dos leitores, na mente dos ouvintes. Nem toda a palavra escrita foi registrado por ocasião na ocasião em que foi pronunciado. Muitas palavras de Deus, muitas mensagens de Deus foram entregues localmente, numa solenidade, numa visita importante de um sacerdote, de um profeta, no encontro entre autoridades, e só depois é que foi registrado. Muitas mensagens foram assim. Elas eram pronunciadas, entregues, portanto, havia aquela comunicação em determinado momento, e só depois, às vezes, o cronista do reino, por exemplo,
só depois é que ele era autorizado ou decidia colocar aquilo ali como um documento. Então, nós temos esse texto do profeta Isaías e é um texto de exaltação a Deus. Ó Senhor, tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei e louvarei o teu nome. É um texto de exaltação. Louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas, e os teus conselhos antigos se confirmam como verdade. Estão, na verdade, documentados, registrados, foram admitidos, aceitos como verdade. Conselhos que Deus, através dos seus profetas, fez com que o povo ouvisse, às vezes mesclado, um conselho mesclado de repreensões, reprovações por tais e tais atitudes. Então o salmista está exaltando, glorificando o Senhor como Deus da sua vida, o Deus da sua adoração, da sua reverência, do seu respeito, e ele justifica. Os teus conselhos antigos são verdade e estão firmes. Porque da cidade fizeste um montão de pedras. O profeta de Deus, ele nunca esquece que o Senhor também leva correções. O Senhor faz correções. Quando uma terra desagrada a Deus, quando uma geração desagrada a Deus, quando havia uma calamidade espiritual, moral, quando alguém desprezava a orientação divina, vinha, em consequência disto, uma guerra, uma destruição, uma assolação, uma invasão. E o profeta está cônscio, ele está perfeitamente consciente de que aquilo que Deus falou por causa da iniquidade, da maldade, por causa do cultivo do mau costume, da perversidade, o que Deus advertiu aconteceu. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, ou seja, era uma cidade bem estruturada, tinha tudo, e foi destruído, foi arruinado. Da cidade forte uma ruína e do passo dos estranhos, que não seja mais cidade e jamais se torne a edificar. Existe uma linguagem quase sublinhar aqui, porque da cidade forte uma ruína. Aqui, quantas cidades fortes. Na verdade, era o maior interesse dos grandes imperadores, dos conquistadores, era conhecer a estrutura, as fortalezas, onde ficavam determinados refúgios, onde ficavam os armazéns dos reinos, aonde ficavam os tesouros, e, portanto, ele menciona a cidade forte sendo arruinada, porque se vencesse a cidade forte, no instante eles faturariam aquela guerra. Então, a cidade forte foi feita uma ruína, mas ele menciona a seguir o passo dos estranhos. Em alguns casos, o passo dos estranhos podia referir-se a um acampamento. Quando Nabucodonosor ordenou o cerco e que levou à destruição de Jerusalém, eles passaram cerca de 21 meses acampados em frente dos portões da cidade,
e não existia comunicação da cidade com o mundo exterior. Eles ficaram internamente sofrendo, morrendo de necessidade, morrendo de fome ou de doenças, e até acontecer a queda da cidade. E aqui menciona o passo dos estranhos. O passo dos estranhos poderia ser, de fato, um acampamento do inimigo, que, neste caso, o passo dos estranhos seria descoberto e não seria jamais, não aconteceria outra invasão, ou não seria mais utilizado aquele espaço. No versículo 3 diz: pelo que te glorificará um povo poderoso. É interessante que o povo poderoso do versículo 3, ele entra no contraste com o povo pobre. Mas é porque este povo pobre, na verdade, foi protegido. Então vamos ver aqui a relação de um versículo com o outro. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. As grandes nações, os grandes reinos, em muitos casos, o começo da ruína do grande reino era uma guerra com a cidade pequena, com uma nação pequena. Aconteceu isto. E em relação ao povo de Israel, isso se tornou comum. O povo de Israel, no passado e no presente, tem vencido grandes exércitos. Aconteceu no passado. Há fartos registros que o povo hebreu venceu inimigos poderosos, sendo eles pequena nação, sendo eles não poderosos. A atribuição a um milagre na vida daquele povo, porque na grande maioria das guerras, dos problemas, eles eram, de fato, havia tentativa de destruí-los, sendo eles não responsabilizados diante de Deus pela tragédia. No versículo 4 diz: porque foste a fortaleza do pobre. O pobre, não tendo a segurança pela sua falta, pela a evidência das necessidades, ele passava a confiar e teria a proteção divina. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Na angústia, as pessoas clamam, buscam, se humilham mais. E a humilhação leva ao, não sucesso em si, mas a humilhação. Aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados. E diz aqui que ele foi também um refúgio contra a tempestade. A tempestade tem sentido figurado e real. Uma tempestade, aliás, os profetas compararam determinada invasão do inimigo com uma tempestade, com uma enchente. Então, a palavra em si se cumpre naturalmente, mesmo sendo espiritual, gloriosa, se cumpre. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Essa é a maneira de ver o socorro que vem do céu, o socorro que vem de Deus. O Senhor na condição de abrigo, de amparo, porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia,
refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. A tempestade contra o muro consegue. É muito difícil os muros não ruírem diante das grandes tempestades. Aqui era o oposto. A presença de Deus, a proteção divina, chamado aqui de refúgio contra a tempestade, uma sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores tinha sido rebatido. No versículo 5 ele diz, como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos. A nação, no seu contexto, era, na grande maioria, conhecedores desta mensagem, porque em si o território tinha muita terra seca, terra árida, não agriculturável. E o Espírito de Deus, na vida do profeta, faz esta asseveração, identificando como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos. Como se abranda o calor pela sombra de uma espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. Não existe como contar a vitória, não existe vitória permanente para quem despreza a instrução divina. Às vezes aparenta ter conseguido, às vezes existem determinados resultados que também possam ser atribuídos à criatividade, ao esforço humano, mas a palavra em si não deixa dúvida que o Senhor está no controle. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus abençoe a sua igreja, que nós tenhamos sempre esta percepção que a proteção divina, a proteção do Senhor é como um refúgio contra a tempestade, a calamidade. Existe a necessidade desta busca pela proteção, porque tu foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Que o Senhor abençoe e guarde os meus queridos irmãos. E a nossa intercessão, a minha intercessão, hoje é pelas famílias que estejam passando por aflições, necessidades. No nosso histórico do Brasil, nós temos também muita apreensão no processo, na criação, na jogada da perversidade. No 8 de janeiro, criou-se um clima de terror contra muitas famílias. Quase 2.000 presos, uma boa parte sendo condenada lentamente a penas altíssimas. Eles soltam os traficantes para prender os que reivindicavam o espaço e mais publicidade coerente, mais transparência
no sistema do nosso país. Vamos orar pelas famílias que estão entristecidas e ainda sofrendo as consequências desse desastre que aconteceu. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela salvação, pelo teu amor profundo. Ó Senhor, guarda os meus irmãos, toma em tuas santas mãos cada vida. Abençoa, meu Senhor, cada família no solo brasileiro. Guarda, meu Senhor, cada pai, as mães, seus filhos, ó Senhor. Manifesta o teu poder na vida da igreja, operando, Pai, poderosamente, Senhor, operando, Pai, na vida dos teus filhos na cidade e no interior. Dá graça ao teu povo, opera, meu Senhor, pelo teu grande amor, nos dando graça, sabedoria, nos dando, Senhor, experiência espiritual para transmitir a tua santa palavra àqueles, meu Senhor, que estão muitas vezes sofrendo, angustiados, e tu conheces cada realidade. Amado Pai, Deus fiel, Deus todo-poderoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.